Quando é que tu descobriu que existiam esses grupos, que existia a nova ordem mundial? Cara, olha, eu estudo isso. Quando eu era adolescente, eu lia um pouco mais dessas coisas sobre Atlântida, sobre civilizações perdidas. Eu lembro que eu comprei um livro quando eu tinha uns 12 anos também, do David Childress, um autor americano, que era isso, era As Civilizações Perdidas da América do Sul. Né? Então eu já me interessava disso, mas eu ainda não sabia exatamente sobre essa questão de tecnocracia, né? O que é tecnocracia? Quais são esses órgãos que existem, por exemplo, como o Fórum Econômico Mundial, né, qual que é a agenda deles? O Clube de Roma, Comissão Trilateral, né, o CFR, Conselho de Relações Internacionais. Quem manda nesses órgãos? Qual que é a história por trás deles? Né, que a gente às vezes vê no jornal, na TV, o FMI, o Banco Mundial. Tá, você ouve falar, mas você não sabe quem são, quem que está por trás, qual que é a ideologia, eles têm ideologia, né? Os fundadores, qual que é um pensamento por trás disso, e tudo isso tem. Só que demanda um tempinho aí para você pesquisar e você descobrir. Então, tem mais ou menos uns 20 anos, assim, eu comecei, quando eu estava já nos Estados Unidos, né, nessa temporada, e quando eu voltei para o Brasil, então, tanto que, né, como eu te falei, no Aurora já escrevia isso, né? Uhum. E que, cara, é impressionante por isso, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui o caos, eu ia te mostrar, eu já tinha colocado questão de por exemplo, pandemia, e às vezes eu leio e falo, caramba, né? Foi meio, sei lá, né? Assim, questão meio inconsciente, assim, mas muito de tecnologia que a gente está vendo, por exemplo, leitura de íris, né? Eu não quero dar muito spoiler aqui também, senão, né, vai perder a graça para quem lê. Mas tá tudo, cara, tá tudo ali, né? Então basicamente isso, é o quê? É esse pescador que passa por esse processo, né, de virar, né, né, vou deixar aberto aí para as pessoas também que lerem. Será que isso é sobrenatural, é metafísico? E ele começa a ser perseguido pelo governo americano e por sociedades secretas dentro do governo americano, né? Daí faz menção a Skull and Bones, né? Quem já ouviu falar. O que é isso? Skull and Bones é uma sociedade secreta baseada na Universidade de Yale, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E é basicamente a origem da CIA. Você tinha o avô do presidente George Bush, Prescott Bush, que é um dos fundadores. E toda a família, né? O pai do George Bush, o George Bush Sr. também foi Skull and Bones. E é uma sociedade secreta, né? Que lá, por exemplo, o lugar lá no campus da Universidade de Yale eles chamam de a tumba, the tomb. É totalmente fechado, não tem janela, e pouquíssimas pessoas eles chamam tapped. As pessoas são iniciadas, são escolhidas, eles veem, né, quem seriam os alunos proeminentes, e depois você vai ver quem foi Skull and Bones está em todos os lugares de poder nos Estados Unidos, nas grandes companhias, nos lugares estratégicos. Todos são diversos presidentes, como também maçons, né? Diversos generais americanos também são todos maçons. O objetivo dessas sociedades secretas é mandar no mundo, é ter o poder, é ter privilégio? O que eles querem? Bom, esse assunto aí é bem profundo, né? Primeiro, tem várias sociedades, né, ao longo da história, né? Por exemplo, Pitágoras, que a gente aprende na escola, né? O teorema de Pitágoras, ele tinha uma sociedade secreta, né? Pitagórica, esotérica, na Grécia Antiga. As pessoas ficavam 5 anos com voto de silêncio para serem admitidos na escola pitagórica, né? Então, toda essa... isso também que eu apresento um pouco nesses quadrinhos, que muito do que a gente acha de uma realidade que simplesmente é científica, muito tem uma origem no que o pessoal chama de oculto, né? De ocultismo, assim. Alquimia, né? Por exemplo, a química moderna é toda baseada na alquimia, né? Você tem físicos...
Quer entrar no assunto das conspirações? Eu adoro. Por mim, a gente vai de cabeça. Então, mas é que tudo isso, né, a gente tem que destrinchar. Por exemplo, você tem grandes, grandes no sentido, né, de pessoas dentro desse universo famosas, como Paracelso, né, Robert Fludd, né, que todos eram alquimistas. E que nesse momento da transição, né, da Renascença, que foram legitimizando isso que antigamente era simplesmente magia, ocultismo, e foram dando uma linguagem mais científica. E aí oficializou isso realmente no iluminismo, né? Mas, por exemplo, né, o Newton. Newton era um cabalista, um esotérico, né, um profundo... Né, então o cara é simplesmente o pai da física moderna, né? Ele escreveu Principia Mathematica, né? E onde ele, né, a lei da gravidade, tudo isso que depois foi reformulado pelo Einstein com a lei da relatividade geral, que também o Einstein era um profundo conhecedor de ocultismo, né? Ele lia, ele andava com uma cópia da Doutrina Secreta da Madame Blavatsky, da Teosofia. Então muitos insights dele ele tirou dessa questão. Por quê? Porque, enfim, não sei se o pessoal está achando interessante isso, mas... Não, aqui o pessoal gosta. Aqui, o pessoal do chat está adorando. A nossa audiência adora isso. Eu adoro esses papos, eu adoro isso aí. Eu fico à vontade, pode explicar que eu tô vidrado no assunto aqui. A verdade é a seguinte, né? É o que eles chamavam de metafísica. Metafísica é o que vai além da física, né? Então, sempre a humanidade, ao longo da Idade Clássica, do século, sempre teve essa noção de que a realidade não se resumia àquilo que é material. Né? E os grandes, né, os magos, os grandes, né, em vários várias idades clássicas, vamos dizer assim, ou reinos, por exemplo, você tem desde do Império Assírio, Sumério, Babilônico, Grego, Egípcio, Romano, todos eles, ao longo, eles meio que mantinham aí um conhecimento secreto, que eles falavam, não é pro leigo, não é para isso, você tem que ser iniciado para você ter acesso a essa informação. Tá? Então, todos esses... Né, é o que antigamente eram os sacerdotes. Né, por exemplo, os sacerdotes egípcios. Eles detinham... Né, então, eu tive a oportunidade de ir no Egito lá, cara. Quando você vê a pirâmide pessoalmente, cara, você fala, meu, é tecnologia. Entendeu? É tecnologia, pura tecnologia. Né? Então, o que a magia, a princípio, fazia? Era uma forma de você controlar a realidade. Né, manipular a realidade. O que a ciência faz também? Basicamente é isso, a ciência manipula a realidade, né? E, então, basicamente, a gente vê ao longo aí dos séculos pessoas, figuras, né? Como, né, eu citei alguns, ou como, por exemplo, Francis Bacon, né? E muitos filósofos também mais conhecidos, Voltaire, né? Kant. Eu, por exemplo, visitei a casa do Kant lá em Frankfurt, na Alemanha. O cara ele era um Rosa Cruz, ele era um profundo conhecedor de esoterismo, né? Todos, na verdade, conheciam muito disso. E o que aconteceu? Qual foi a grande virada, né, no iluminismo? Que não é à toa que a palavra é iluminismo, né? Porque a gente vê que a Revolução Francesa, que marca, né, historicamente, vamos dizer, a Idade Moderna, né, foi simultaneamente com a criação lá em Frankfurt também da Illuminati, né, do Adam Weishaupt, que era um judeu, né, convertido ao catolicismo, que virou jesuíta. Ele foi um advogado através né, da organização jesuíta, que por si só né, nasceu lá na Espanha 2 séculos antes, com Inácio de Loyola, que eram chamados alumbrados, que são iluminados. Sempre essa questão
de ser iluminado, de ter uma revelação. Enfim, ele também tem a história de como ele recebeu essa revelação de uma entidade sobrenatural, né? E ele teve dinheiro, né, dos Rothschild, na época o patriarca, né, que era lá em Frankfurt. Na verdade, o nome não é nem Rothschild, o nome é Bauer, o sobrenome. Rothschild é porque ele tinha uma casa de penhores que tinha era um escudo vermelho. Então, em alemão, isso quer dizer escudo vermelho. E eles acabaram adotando como nome da família. Uhum. E é basicamente isso, cara.